Olá, turminha, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios do capítulo 7, que ainda está abordando fotoreportagem. E esse vídeo é para apresentar a vocês a correção das atividades do capítulo 4, ok? Então, vamos lá. O capítulo 4, nós temos um texto na página 360, intitulado Piadas de mau gosto na internet. Por que elas são tão perigosas? Nós já falamos sobre isso, né? Que a internet não é local para fazer piadas de mau gosto. Então, esse texto, ele aborda exatamente essa questão. E no exercício número 1, na pergunta número 1, diz assim: 3 expressões presentes no título resumem o tema desenvolvido nesse texto jornalístico. Quais são essas 3 expressões? Quais são essas 3 palavras, né? Então, nós temos aí mau gosto, internet e perigosos. Essas 3 palavrinhas, essas 3 expressões que estão no título já resumem do que o texto falará. Na questão de número 2, qual é a relação entre o tema da matéria e o site em que ela foi publicada? Se vocês perceberam, essa matéria foi publicada no site Tecmundo, que é um site que fala sobre o mundo tecnológico, tira dúvidas de pessoas que, né, gostam de tecnologia. Hoje em dia não tem nem como não gostar, né, de tecnologia, mas para quem quer ir um pouquinho mais a fundo, eles têm até fóruns, né, de dúvidas de como usar aplicativos, o que é melhor para poder fazer uma gravação, por aí afora, né, já que estamos nesse mundo aí de videoaula. Então, o que tem a ver a matéria com o site? Tem tudo. O site Tecmundo é um site que é voltado ao mundo tecnológico. E a matéria fala das relações construídas ou destruídas pela internet. Internet, Tecmundo, mundo tecnológico. Então, a proposta é extremamente coerente, tem tudo a ver. 3. Interessaria a quem ler uma matéria como essa? O que vocês acreditam? Aos leitores do site. Então, quem navega por esse site, quem é interessado por tecnologia, vai se deparar com essa matéria. E, lendo a matéria, eles vão também refletir sobre a influência da internet na vida das pessoas, tá? Uma reflexão que ela é fundamental nos dias de hoje. Vamos para 4. Para explicar a gravidade do problema de que trata, o jornalista apresenta casos reais como exemplo. Quais? Então, no texto aparece a ameaça do estagiário Paul de explodir o aeroporto de Londres e as críticas ao time patrocinado pela empresa em que Alex trabalhava. Então, esses são os 2 casos reais que a matéria traz como exemplo. O quão ruim pode ser uma piada, uma questão que você coloca na internet achando que é inofensiva. Então, na 5, a resposta é pessoal, mas vamos lá. Após apresentar esses casos como exemplo, o jornalista faz uma pergunta importante para a discussão do tema, ou seja, coloca, né, o leitor para pensar. Qual o ponto em que a piada passa de engraçada a inadequada? Então, como é que a gente percebe isso? Quando ela não é engraçada e passa a ser inadequada. Cada pessoa é uma pessoa. Nós reagimos diferente. Às vezes, algo que você diz a João pode não ser inofensivo, mas José pode se sentir agredido, pode se sentir ofendido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que perceber, tem que ter essa percepção. E isso é individual, é de cada um, né? Cada um reage de uma forma. Então, você precisa perceber se aquele teu colega, se aquele seu conhecido se ofende ou não com aquela piada, com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está fazendo. E se a pessoa se ofende, você precisa respeitar esse teu colega.
tá? Então, o respeito é a base de tudo, né? Tem aquela frase que se usa para as meninas, né? Principalmente no carnaval, tem esse slogan por aí: não é não, mas serve para tudo na vida, né? Não vai ser sempre não. Se te disserem não, parou por aí, tá bom? Então, esse limite, essa percepção, ela é individual, tá bom? Cada um tem uma forma de agir. Então, um vai achar, que bobeira, nada a ver isso, eu nem ligo. Mas outros vão ligar. Então, para esses que ligam, tenham respeito e não repitam brincadeira. Certo, galera? Vamos para a questão de número 6. Por que se pode dizer que uma piada ou opinião registrada na internet tem um alcance imprevisível? Vocês observem que hoje essa questão das redes sociais, você posta algo no Facebook ou no WhatsApp, seja lá em que mídia for, e dependendo do número de pessoas que vocês tenham nas redes sociais, isso vai se espalhando grandemente. A gente está aqui no Rio, daqui a pouco que você postou está lá no Sul, ou até mesmo fora do Brasil. Tanto que o texto ele usa aí uma metáfora, ele usa dizendo que quando você posta é um enorme megafone, ou seja, você está falando, tem um alcance enorme, está falando, você pensa que está falando para uma pessoa só, mas na verdade você está falando para mil, tá? Tudo que é dito é propagado em uma grande escala. Tem um exemplo aí da questão das fake news, né? Que antes da gente postar qualquer coisa, alguma notícia, a gente precisa checar se é verídico. Porque senão, meu amor, se você posta sem ter a certeza que se é verídico ou não, saiba que aquilo vai ter uma propagação tamanho monstro. Ok? Então, as palavras e a imagem, elas, né, hoje em dia tem uma propagação de longo alcance. A gente posta hoje, né, e daqui a alguns minutos tem muita gente sabendo. Questão de número 7. A escrita é uma forma de eternizar um pensamento. De que maneira a internet confirma esse poder da palavra escrita para o bem ou para o mal? Então vamos lá. Segundo o texto que se escreve na internet está para sempre registrado. Por mais que se apague um perfil, uma postagem, a memória já foi alimentada e sabe-se quem fez a tal postagem, onde e quando. Então, não se iludam achando que você deletando, se for mal feito, né, tá tudo apagado, negativo, tá? Uma vez postada, né, a postagem vai estar sempre ali na memória, certo? Então, questão de número 8. Diz a lei da física, a terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação, isso é fato. Quais são os perigos para uma pessoa que decide postar uma piada de mau gosto na internet? O que vocês acreditam que pode acontecer? Se for algo difamatório, meninos e meninas, saibam que já existe a justiça para casos que ocorrem na internet, tá? Então, toda expressão pública tem uma consequência. A escrita não conta com os recursos expressivos da comunicação presencial e muito do que se diz pela rede pode alcançar novos e indesejados sentidos. Ao fazer a postagem devida, a pessoa pode ser rejeitada e perder oportunidades importantes. Como isso? Hoje em dia, há empresas que antes de contratar o seu funcionário, vasculham as mídias, as redes sociais para ver o que essa pessoa posta, do que essa pessoa gosta, para identificar se aquela pessoa tem um perfil para trabalhar naquela empresa. Então, assim, hoje vocês, né, estão entrando na adolescência, mas daqui a pouco vocês estarão entrando no mercado de trabalho. Então, pensem que os meios sociais, as mídias, elas não são apenas um local para você se distrair hoje em dia. Há empresas que vão lá, verificam seu perfil
e dali eles tiram uma conclusão, se você é uma pessoa que interessa a empresa dela ou não, tá? Então pode fazer você perder oportunidade dependendo do nível da postagem que você faz aí nas suas redes sociais. Então, a partir de hoje, cuidado, hein? Número 9. O direito à liberdade de expressão, fala-se muito disso hoje em dia, é garantido pela Constituição a todo cidadão. Então, você tem a liberdade de se expressar. Segundo o texto, como esse direito deve ser aproveitado? Então, segundo o texto, essa liberdade de expressão deve ser aproveitada preciso que todo enunciador reflita sobre as consequências da sua fala. Então, a liberdade de expressão é um direito, é uma conquista, mas junto a ela vem o quê? A consequência. Se você fala algo que magoa, que fere outra pessoa, ou até difama, saiba que, de repente, pode vir uma consequência por essa sua atitude, tá? Então, a liberdade de expressão, ela precisa ser feita de forma comedida, de forma racional, pensando, né? Eu tenho liberdade de expressão, então eu vou postar mesmo qualquer coisa. Não é bem assim. Assim como no mundo real, você deve saber o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer, e quais são as consequências das escolhas que você faz, tá? Então, na questão de número 10, tudo bem? A questão de número 10, ela diz assim: um ditado popular é citado no encerramento do texto. Trata os outros como você gostaria de ser tratado. Lembra que na nossa aula, no primeiro dia de aula, a gente fez uma brincadeirinha, né? Que era para você escolher uma pessoa e pedir que essa pessoa fizesse alguma coisa lá na frente, e aí acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro, e que eu disse a vocês que você não deveria desejar, vocês não deveriam desejar o outro que você não desejaria para você, então é por esse caminho. Então, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, a atividade é o quê? Recorte de jornal ou revista, ou uma foto que possa ilustrar essa frase. Depois, explique à turma o que ela representa para você. Nós não temos como fazer essa atividade, né, porque nós estamos aí ainda no isolamento, mas eu quero fazer um desafio. Esse experimento foi feito no Canadá. Que experimento é esse? Vocês fazem, é um desafio, né? Quem quiser, depois me conta como foi. Você vai tirar uma foto segurando uma folha com a seguinte informação: isso é um experimento escolar para medir o alcance de uma postagem. Já que essa foto chegou até você, registre, por favor, a cidade em que você está. Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa foto, né, com essa folha escrito isso, e vai postar nas suas redes sociais. E aguarda aí uma semana e verifica o que vai acontecer, né? Quantas pessoas essa sua postagem vai alcançar, tá? E depois me conta, tá joia? Então, meus amores, a nossa aula é essa. Nós temos ainda a correção do relembrando, tá? Então, relembrando é exatamente você relembrar o que foi abordado no capítulo 4, que é verbete enciclopédico. Então, o que é o verbete enciclopédico? É um texto expositivo que reúne informações sobre um tema. Que linguagem deve ser utilizada? A linguagem objetiva, impessoal e acadêmica. Para que serve? Apresenta uma significação mais ampla de temas variados, ou seja, como se fosse um dicionário. E qual a estrutura? Organiza-se em sequência alfabética, utilizando diferentes recursos, imagem, gráficos, citações, para explicar o que significa uma determinada palavra, uma determinada expressão, tá? Agora sim, meus amores, a correção termina por aqui e não esqueçam de fazer os exercícios que estão
no post de hoje, tá? Um beijo muito grande no coração de vocês, muitas saudades, tá bom? Tchau!